Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Enfim, hoje trago uma cristalomancia mundial. Prometo no próximo domingo trazer uma caféomancia. De volta com as mancias aqui no estúdio, depois de estar tudo preparado e bem energizado para que eu possa tirar mensagens de pedras ou da borra de café. Antes de iniciar, gostaria de convidar a você para sentir um pouquinho do que foi vivenciado na última Vivência Mágica. Eu geralmente ouço os depoimentos das pessoas, o que elas viveram, o que elas sentiram, os medos que elas superam. Nós vimos muitas pessoas superarem medos aqui, muitas pessoas chorarem de emoção, de alegria. A cada momento eu aprendo muito mais e sou grata. Eu posso dizer a você que nós vivemos momentos incríveis. Eu tenho certeza que vai chegar o momento de você estar aqui conosco e também aprender muito mais. Salve a sua estrela. Últimas velas de libertação mais amuleto de poder estão acabando. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta, que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço por todos aqueles que respiram nesse momento. Optcha, eu adicionei mais 2 pedras, a cristalomancia tradicional que eu já uso. Eu adicionei comunicação para vermos também questões midiáticas, né? Então temos mais um ponto e uma pedra também para empresário, já que hoje, né, dentro da geopolítica, nós vemos a interferência de empresários, sejam com palavras, sejam com qualquer tipo de atitude, ok? Vamos lá? Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Primeiro que eu já vejo um ponto muito importante, e como vocês podem ver na imagem, acredito que do YouTube deva estar muito melhor a imagem, uma pedra saiu em destaque. Essa pedra fala de um homem de poder, não é um homem ou uma mulher, uma pessoa. Esta pedra específica fala de um homem de poder. E a mensagem é tão clara que você aí da sua casa pode entender essa mensagem, né? Primeiro que esse homem, ele tem muitas empresas, então é uma pessoa influente mundialmente, é uma pessoa conhecida mundialmente, que tem também, é empresário, essa pessoa tem empresas. Este homem pode ter uma mulher pedra da lua como sócia ou ser envolvido em um grande escândalo. Então, um homem influente que pode sim fazer parte da política. Vamos dar o exemplo de Donald Trump, né? Então, um homem influente que pode sim fazer parte da política no seu país, que tem muitas empresas, é empresário, tem dinheiro. Ele pode ser envolvido em um escândalo relacionado a uma mulher, a assuntos que uma mulher venha falar, né? Ou mesmo alguma acusação. Então, nós vamos ver um político que também é empresário sofrendo acusações, e essas acusações têm a ver com algo relacionado ao feminino, ou mesmo é uma mulher que está fazendo essas acusações. Mensagem claríssima, ok? Infelizmente, a pedra da coletividade da saúde saíram juntas no meio da pedra que fala de desastres, de acontecimentos difíceis. E essa combinação dessas 3 pedras, elas me traduzem algum tipo de epidemia, envenenamento, algum tipo de bactéria que vai pegar um grupo, ou seja, um bairro, um grupo de pessoas, uma etnia, né?
infelizmente. Então nós vamos ver um acontecimento pegando um grupo de pessoas e isso está relacionado à saúde. Pode ser sim uma bactéria, um vírus, tá? Ou mesmo uma intoxicação alimentar, né? Uma localidade que reúna pessoas, né? Ou dentro de um local como uma escola, uma empresa, um hospital, a gente pode ver um grupo de pessoas contaminadas por algo, Veremos escândalos religiosos no sentido de que ametista, pedra que indica religiosidade. Veremos escândalos religiosos, tá? Envolvendo pessoas ligadas a religiões, a seitas, a igrejas, a templos, não importa, e escândalo de desvio de recursos naturais. Nós vamos ver, por exemplo, né? Vamos tratar essa situação como se ela fosse acontecer fora do Brasil. Veremos um escândalo envolvendo um líder ou de uma religião ou de uma seita, enfim, uma pessoa religiosa em exploração de recursos naturais, escândalos humanitários também, ou seja, digamos que um líder de uma tal religião esteja explorando pessoas que estão trabalhando quase que análogas à escravidão, ou esteja maltratando pessoas que trabalham para elas, mas na extração de recursos naturais. Tem alguma coisa a ver com recursos naturais, com trabalho relacionado à terra, à plantação, alguma coisa assim. Nós veremos um grande escândalo nesse sentido. Gente, nós veremos um comunicador isolado. Quando a gente pensa de um comunicador isolado, é essa pessoa falando alguma coisa que vai levantar, né, muitas pessoas ou muitas acusações e julgamentos contra o mesmo. Então, veremos um comunicador, uma pessoa que vai comunicar algo nas mídias ou nas redes sociais e que vai levantar um grande debate, e pode ser que alguém seja cancelado nas redes sociais, um cancelamento social, mais uma boa importante. O envolvimento de forças armadas com roubo, gente. Então a gente pode pensar, quando eu me refiro na cristalomancia ou na cafeomancia em forças armadas, não necessariamente que sejam de exército, aeronáutica, dessas coisas, tá? Pessoas que portam arma, uma força que está com arma. Podemos classificar da seguinte maneira: policiais que em uma operação roubam casa das pessoas, ou mesmo traficantes, tá? Ou mesmo dentro das forças armadas, no exército que esteja em conflito e onde, ao invadir lugares, eles roubam coisas. Tá? Não é um desvio de verba, por exemplo, é o roubo mesmo, tá? Que eu me refiro ao roubo mesmo. Então, veremos escândalos de pessoas ligadas a alguma força armada, né? Que vão cometer crimes de roubo. A pedra que fala da comunicação, da educação, desculpe, ela saiu um pouquinho aqui fora da eclíptica. Tá fora de curso. Opa, oráculo, previsão mundial, oráculo, previsão mundial. Veremos uma manifestação voltada ao feminino, ou mais uma vez, nós mulheres vamos ter que nos posicionar nas redes sociais, ou vai ter um debate muito grande de mulheres no mundo. Isso tanto pode ser pela morte de uma mulher ou de uma menina, como nós já vimos acontecer, como pode ser também pelas palavras ditas por uma pessoa que faça com que muitas mulheres no mundo venham se posicionar contra essas palavras, tá? Então, veremos um manifesto voltado às forças femininas. Pessoal, ainda continuo vendo sismos, né, terremotos, mas tudo isso está ligado a ativações vulcânicas. Vamos prestar bastante atenção, né, onde começa a apresentar um número maior de sismos, onde algum
vulcão começa a apresentar ali a probabilidade de uma erupção, porque nós viveremos um desastre natural de grande proporção. Eu já venho dizendo isso, não vou me cansar de dizer, tá? Devemos prestar atenção nisso. Sim, principalmente pessoas que moram, né? Eu tô fazendo uma previsão mundial. Você que mora perto de um grande vulcão, né? Saiba que há o risco de uma grande erupção. Pode não ser o da sua região, mas não custa nada se prevenir, certo? Então, nós vamos ver a morte de uma pessoa, que eu acredito que seja de causa natural, uma pessoa muito influente, também fazendo parte de algum tipo de seita religiosa, pode ser uma pessoa voltada aos direitos humanos também, porque aqui me fala de ajuda ao próximo. Então eu estou concluindo que seja uma pessoa, nesse caso aqui, o primeiro caso sim era religioso, mas neste caso aqui pode ser uma pessoa que trabalha com ajuda ao próximo também, ajuda humanitária. Perderemos um nome, né, que talvez um nome conhecido globalmente, uma pessoa que realmente fez muito por uma população, uma pessoa que ajudou muitas outras, tá? Não necessariamente que seja um líder religioso, como eu falei, pode ser sim um integrante de uma religião, mas aqui está mais voltada à perda de uma pessoa que deu a vida por muitas outras. Então vamos tentar decifrar essa mensagem. Olha, nós vamos ver um surto de doença em soldados. Por incrível que pareça, em um desses países em conflitos, será anunciado algum tipo de contaminação entre os combatentes, né? Então veremos algum tipo de doença nascendo ou algum tipo de doença acometendo vários soldados de frente de batalha, vários soldados. A questão de saúde está muito forte nesse sentido, então podemos imaginar, né, soldados em conflitos ou alguma nação que está em conflito anunciando que teve muitas baixas, muitas perdas, né? E isso também por causa de alguma infecção, por causa de alguma bactéria, por causa de alguma coisa no gênero, ok? Olha, eu não consegui entender claramente a mensagem, eu vou pedir a ajuda de vocês na interpretação. Um homem influente compra terras e tudo de valioso que há nelas. Um homem influente compra terras e tudo de valioso que está nela. Quando eu olhei essa combinação, me veio questões como privatizações, me vieram questões como um país comprar uma área em outro país para fazer exploração de recursos naturais, minério, enfim. É algo que vai chamar muita atenção, que vai trazer um impacto muito grande. Teremos problemas com o meio ambiente já nos próximos 30 a 60 dias muito grande. Infelizmente, teremos um desastre ambiental de grande proporção, meu povo. Essa questão do manifesto feminino, tomara que não seja uma daquelas mulheres que venha falar alguma besteira e nós temos que nos posicionar em relação ao que elas dizem, né? É bem complicado que tá no ar aqui, ok? Oráculo, opsa, opsa. O mundo todo olhando apenas para um lado, o mundo todo prestando atenção em um acontecimento que chama a atenção de todo mundo, ou seja, mais uma vez, né, as pedras estão mostrando que viveremos alguma situação que vai, de uma certa forma, nos paralisar, pelo menos por alguns segundos, mas onde todos nós, seres humanos, vamos prestar atenção a algum acontecimento. Um escândalo de abuso
abuso sexual envolvendo um empresário, envolvendo uma empresa, um escândalo de abuso sexual envolvendo um empresário ou envolvendo uma empresa, sendo cometido dentro de uma empresa. Uma mulher sozinha em uma luta, uma mulher que vai talvez dar a sua própria vida e essa mulher vai virar um símbolo. Pode ser uma mulher, uma jovem, uma menina, né? Que vai virar um símbolo do feminino. Nossa. Nossa. De alguma maneira, nós estamos dentro de uma transição e essa transição nos obrigará a fazer as coisas de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente, né? E nós vamos ver mudanças muito drásticas nos próximos anos, muito drásticas mesmo. E, gente, o que eu vou falar agora não é para já, não é para 2024, mas eu também não vou deixar de falar, porque quando isso vem de uma forma tão clara, eu me sinto na obrigação de passar para as pessoas, independente de que mensagem seja. E eu já venho falando, inclusive, para quem não percebeu, eu estou tentando trazer mais orientação e não previsões dentro dos vídeos, não só previsões, que não adianta nada prever pequenos fatos ou acontecimentos se a gente não consegue trazer uma experiência relacionada a isso. Pelo menos a experiência que vivemos de ciclos, que há uma força muito maior movendo a todos nós e também que tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Desde 2020 eu comecei a falar sobre a queda da Igreja Católica. Isso, na realidade, para mim, já está acontecendo no dia de hoje. Porque muitas vezes as pessoas interpretam as mensagens de uma forma assim, vai acontecer do dia para a noite, pum, né? E não é. Os acontecimentos, eles vão, né, se concretizando ao longo do tempo. A gente está vendo o crescimento de outras religiões. Na realidade, o que vai acabar, né, num trânsito aí de 200, 300 anos são as religiões. As religiões, elas vão acabar. A religiosidade não, a religiosidade se mantém. Mas as religiões, elas vão ter um fim. Mesmo que elas continuem existindo, elas não vão ter uma adesão como se tem uma adesão nos dias atuais. Eu quero que você me entenda. Não é a religiosidade, não é a fé, não é o que você é, o que você pensa. Em como as religiões, elas atuam, inclusive colaboram para a desaculturação, inclusive uma colonização, né? Porque você acaba implementando ali dogmas religiosos que acabam fazendo com que pessoas mudem até a sua maneira de pensar. Então a religião, ela tem muitos lados positivos, ela foi muito útil para a humanidade nos últimos 200 anos, mas desse momento em diante ela não é mais útil. Não da maneira que se age agora, não da maneira que se conduz agora. Nós não precisamos mais de religiões, nós precisamos termos fé, e principalmente nós, né? Acreditarmos em um ponto maior. E o que a espiritualidade me diz? Que um dia as religiões serão pobres. Olha como é que é mostrado. Um dia as religiões serão pobres, né? Então, eu creio que ainda seja esse processo. E se a gente pensar na religião pobre, a gente pode pensar num escândalo envolvendo algum tipo de religião, um escândalo financeiro que venha fazer com que essa instituição perca valor e perca financeiramente, né? E perca financeiramente. Então, um escândalo aqui que eu gostaria até de não retratar, porque isso acontecendo e dependendo de onde isso esteja acontecendo, é um fator muito perigoso, até para a democracia, independente da nação que seja. Mas eu vejo que em áreas restritas pelas Forças Armadas há o desvio de recursos. Áreas restritas a Forças Armadas, né, áreas particulares, sob o comando, sobre a posse das Forças Armadas. Eu não estou dizendo que isso seja no Brasil, isso pode ser em qualquer lugar do mundo, né? E essas áreas que deveriam ser de uma nação, né,
sendo exploradas pelas Forças Armadas. Nós veremos um golpe, tá, em uma nação, nós veremos um golpe em uma nação, nós veremos as Forças Armadas tomando o poder, destituindo o seu líder, né, tirando ali, seja o prefeito, o rei, o primeiro-ministro, o monarca, não importa, tirando ali a pessoa do cargo, tá? Então veremos um grande golpe acontecendo em uma nação. Opa! Oráculo. Está sendo mostrado em quase todas as caídas a questão da doença do soldado. Eu creio que pode ser algo, não uma doença física, mas pode ser que venhamos a ver, meu Deus do céu, venhamos a ver pessoas em nome, né, de uma fé, em nome de uma luta, porque todos os conflitos hoje existentes, a maioria deles, principalmente no Médio Oriente, estão ligados também a religiões. Se a gente contar que, né, o conflito que está acontecendo nesse momento, inclusive podemos contar que o que eu esteja vendo aqui, essa coisa mais fervorosa, pode estar ligado, né, ao regime do Irã, por exemplo, que lá eles vivem uma teocracia. O que eu vi aqui claramente foi o Allahu Akbar, gente. Então veremos mais um ataque, tá? Extremista, veremos mais um ataque extremista de forma muito pesada. E quando se fala da doença do soldado, será que não veremos novamente os homens-bombas? Será que isso não vai começar a ser uma tônica, por exemplo, na Europa? Porque é mais ou menos isso. Deixou de ser uma doença física para mim dentro das pedras. Deixou de ser uma doença física. Então, pessoas tomadas, né, emocionalmente por uma dor, por uma luta, e se colocando ali, veio claramente para mim, eu senti a presença de Ismael. Ismael é pai dos árabes, né? Então, eu creio que nós venhamos a ver mais ataques nesse sentido, tá? E principalmente muitas mortes e homens-bombas. Vamos ver homens-bomba. Ataques terroristas, pessoal. Veremos ataques terroristas e veremos um surto deles. E não só dentro do Islã, né? Não só dentro do Médio Oriente, isso foge para a Europa, e a gente pode pensar também nos Estados Unidos, em um ex-combatente ou um soldado, né, tendo um surto e matando um monte de pessoas, porque a doença do soldado, para mim, passou do físico, tá? Chegou no emocional, na parte mais de ser uma doença no sentido de, tá? E não propriamente como uma doença. Tá na minha cabeça, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Então, essa intoxicação que eu vi no começo da cristalomancia, que vai pegar um grupo de pessoas, essa intoxicação ela pode ser transmitida através das águas. E nós teremos problemas em alguma localidade no mundo com metal na água. É o que é mostrado aqui. Quem aí em casa nunca lidou com um encanamento enferrujado, né, ou com uma casa antiga, sabe aquela água suja de ferrugem, né? Inclusive um tanto quanto oleosa, é isso que eu estou vendo nesse momento. Nós teremos, claro, como eu disse anteriormente, um desastre ambiental muito difícil, e eu creio que isso seja através das águas, e eu sinto muito. Nós sabemos que várias espécies, elas morrem, elas são prejudicadas, e é difícil depois até mesmo de reconstruir quando isso acontece.
tá? Mas a visão que eu tenho aqui claramente é daquela aguinha, sabe, que parece que é gordurosa, mas não é, e com marcas de ferrugem. Então, essa contaminação será através da água. Água com metais, né? Se a gente pensar em ferrugem, é a mensagem que as pedras me falam. Opa! Agora me fez lembrar uma coisa, gente, não tenho como esconder, né? Foi difícil explicar para o meu psiquiatra que eu converso com pedras, viu? Quando eu falei, as pedras me falaram agora, veio imediatamente a cara dele olhando para mim assim, né? Fazer o quê? Ai, Jesus, isso veio a imagem na minha cabeça. E claro, olha, distúrbios psiquiátricos, né? Eu estava acabando de falar que a doença do soldado pode ser um distúrbio psiquiátrico. Pode ser surto em várias pessoas ao redor do mundo. Gente, um assassinato, ai gente, vamos prestar bastante atenção. Primeiro que o Papa está correndo sérios riscos de vida, tá? Não de um atentado, nada disso, mas o Papa está correndo sérios riscos de vida. Então assim, não está muito longe, tá? Eu creio que no máximo 2027 já teremos outro Papa, né? E num processo como esse, né? Em um momento como esse, essas mudanças elas podem ser muito significativas, porque elas podem trazer uma luz à humanidade, como também pode desgramar a merda toda e trazer mais escuridão, dependendo da pessoa que assuma, né, esse cargo. Mas eu vejo um atentado forjado, ou seja, vão anunciar a morte de uma pessoa que não é o Papa aqui, tá? É outra coisa. A morte de uma pessoa, né, de forma natural, sendo que essa pessoa foi assassinada. Então vamos desconfiar caso uma peça importante da geopolítica ou da espionagem, né, ou enfim, de alguma nação aparecer morta assim do nada, porque do nada não foi nada, né? Foi tudo, enfim. Gente, esse desastre natural de grande proporção, ele tem um nome que soa feminino. Então, se for um tsunami, vão dar uma tsunami, vão dar um nome feminino para esse tsunami. Vai ser num local onde se tem um nome que soa feminino. Porque existem nomes, né, que mesmo sendo neutros, eles soam, né, femininos ou masculinos. Aqui não tem nada a ver com gênero, tá? Pelo contrário. E pode ser um vulcão que tem um nome que soe, né, de forma muito feminina. A lua. Eu acredito que numa virada de lua ou numa lua cheia, nós estamos próximos a viver uma lua cheia em Escorpião, né, que é a lua cheia dia 23 de abril. E é uma lua cheia muito importante. Nós estamos tendo também essa semana a conjuntura de Júpiter e Urano, que inclusive essa conjuntura na vida pessoal de alguns de nós pode levar pessoas a terem benefícios e ganhos muito grandes. Pode ser uma conjuntura que ajude muitas pessoas, que tragam inclusive iluminação para alguns líderes, que traga inclusive saída para algumas situações. Essa conjuntura me preocupa porque fala também do fanatismo e também podemos dizer de uma ruptura religiosa, ou fim de uma religião ou fim de uma liderança religiosa. Nós veremos sim um grande nome da religião, de alguma religião, perdendo a sua vida. E veremos também o nascimento, é uma coisa que também me chama a atenção, de algum tipo de nova seita ou religião.
Para mim, infelizmente, tá? Porque do jeito que as religiões atuam hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, nós estamos vivendo guerras que não eram mais para estarem acontecendo, e tudo isso em nome de um Deus que, sinceramente, pessoal, esse não é o Deus a quem eu sigo, por exemplo. Eu já cansei de dizer que a minha religião é a natureza. O Deus que eu tenho em mim, ele não é um Deus que castiga, um Deus que mata, um Deus que pune, um Deus que exige, um Deus que tira de um filho para dar para o outro, sabe? Que veste um santo, desveste um santo para vestir outro. Não é, não é. Então, sinceramente, quando se fala de uma nova religião, eu chego a tremer, porque o que virá pela frente agora, né? O que virá pela frente, sinceramente, tem algumas pessoas que dizem estar adorando a um Deus que mais parece que estão adorando o diabo. Vocês me desculpem. Mas assim, no Deus que eu creio, o Deus que eu creio, ele não julga, ele não maltrata, sabe? Ele não bate. O Deus que está em mim, a energia que está em mim, não chega nem perto desse Deus que a maioria prega. Um Deus julgador, um Deus preconceituoso, um Deus racista, inclusive, né? Então, essa lua cheia, gente, essa lua cheia vai realmente trazer uma situação estrondosa. Essa é uma lua cheia muito importante também. É a lua cheia onde Buda se iluminou, né? A lua em Escorpião, ela está em debilidade, ela está em queda, já que ela está exaltada no signo de Touro, né? E nós teremos o Sol em Touro e a Lua em Escorpião, mas é uma lua de poder espiritual. Inclusive, essa lua está relacionada a essa lua, né? O Festival de Vesak, que é um dos 3 festivais espirituais da humanidade. Eu já tive, sem ter conhecimento da lua, por isso que eu comecei a estudar astrologia, quando eu descobri, né, que essa lua era uma lua eclesiástica, que tinha a ver com alguns ritos religiosos. Nós teremos aí Corpus Christi, por exemplo, né, com o Sol já no signo de Gêmeos, fechando os 3 espirituais, os 3 festivais espirituais. Então eu comecei a estudar astrologia porque numa lua de Vesak eu tive com Jesus e Buda, isso a olhos nus, assim, 7 horas da noite, com um monte de gente em casa, sem saber da existência desse momento. Então é uma lua cheia de muita força. É uma lua cheia onde, dentro daquilo que eu senti, não é nem dentro de nenhum estudo. Tem muito sobre a lua de Vesak, sobre o festival de Vesak, existem muitos estudos, mas dentro daquilo que eu senti, sem ter conhecimento dessa data, eu posso afirmar, sim, que é uma data de muito poder espiritual, de muita iluminação espiritual, para aqueles que estão abertos, para aqueles que estão fazendo a sua parte. Inclusive, no ano em que eu vivi essa experiência, não foi só eu que vivi essa experiência, saiu um amor assim de dentro do meu peito, que era assim, para mim, se aquilo ali fosse o desencarne, eu queria desencarnar na hora. Então, não foi só eu, né? Várias outras pessoas relataram também essa experiência no mesmo dia e na mesma hora. No mesmo dia e na mesma hora. Então, pessoas de vários locais no mundo também relatando a mesma experiência. Então, a gente não pode duvidar daquilo que toca pessoas, né? E pessoas diferentes, pessoas que não falam o mesmo idioma, pessoas que vivem uma realidade diferente. Então, é uma lua de muita força. E com Urano, né, sendo um dos disparadores dessa lua cheia, ela pode ser bem complicada. Trazer muita iluminação para muitos, mas também muita destruição. Oráculo, Optcha. Uma instituição de ensino indo à falência. Uma instituição de ensino indo à falência. Um grupo fica preso em uma mina. Um grupo de pessoas fica preso em uma mina. Uma mina vai desabar, tá? Uma mina vai desabar, que é realmente uma mina, não é uma gruta, não são turistas, tá? Então, uma mina, ela vai desabar. Sim. Extração de minério, uma mina vai desabar. Nós vamos ver um acidente em uma mina.
Vamos ver também a mortandade de animais. Aqui não deu para perceber se são animais de grande porte, como a gente vê às vezes, né? Matérias anunciando que não sei quantos animais foram mortos ou morreram por alguma causa. Nós vamos ver um grande número de animais mortos, infelizmente. Infelizmente. Bom, o líder da igreja anunciando problema de saúde. Então, pode ser do Vaticano que saia isso, pode ser que o Papa venha anunciar um problema de saúde grave, sim, pode ser, está no radar, ok? Um time feminino, que pode ser tanto um time de esportes, né? Nós veremos problemas envolvendo esportistas, tá? Veremos problemas envolvendo esportistas. Nós vamos ter conhecimento de muitos crimes sendo cometidos por soldados, por pessoas ligadas às guerras de uma forma geral, né? É claro que nós sabemos que isso existe, gente. Nós sabemos, né? Mas quando não está escancarado diante de nós, a gente acaba não tendo a dimensão correta. Opa, oráculo. Nós vamos ver uma pessoa, aqui não me mostra se é homem ou mulher, nós vamos ver uma pessoa morrendo subitamente. Gente, tipo a morte da princesa Diana, sabe aquela coisa assim, de um acidente drástico, uma pessoa jovem. Tipo o que aconteceu com a Marília Mendonça aqui no Brasil. Então nós vamos ver um outro acidente levando uma pessoa famosa assim, inesperadamente, que vai chocar a todos nós. E é literalmente um acidente, uma fatalidade. Veremos uma vitória feminina bem interessante. Isso talvez se enquadre na questão do esporte, né? Veremos mulheres ao pódio, por exemplo. Então, veremos em algum tipo de disputa no esporte alguma elevação do feminino. Alguma elevação do feminino. Bom, pessoal, eu me despeço de vocês no dia de hoje. As mensagens estão começando a se repetir. Eu quero agradecer a você o carinho. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo e quero dizer que eu amo muito você, do fundo do meu coração. Desejo a você um excelente dia. Que a prosperidade, o amor tome conta da sua vida. Salve a nossa estrela. Optcha. Eu geralmente ouço os depoimentos das pessoas, o que elas viveram, o que elas sentiram, os medos que elas superam. Nós vimos muitas pessoas superarem medos aqui, muitas pessoas chorarem de emoção, de alegria. A cada momento eu aprendo muito mais e sou grata. Eu posso dizer a você que nós vivemos momentos incríveis. Eu tenho certeza que vai chegar o momento de você estar aqui conosco e também aprender muito mais. Salve a sua estrela. Encantando com sua força.